Bom dia, irmãos, tudo bem com você? Que bom estar aqui nessa manhã ao seu lado, junto com a sua família. Que bom estar com você também que está aí no canal do YouTube da Comunidade da Graça, celebrando. É um tempo ímpar para cada um de nós. Esse é o dia que o Senhor fez e por isso eu e você estamos alegres e felizes e podemos cultuar o Senhor. Amém? Quantos creem que o Senhor vai falar com você nessa noite, nessa manhã? Eu estou querendo já um culto à noite, você está percebendo? Estou querendo um culto à noite. Em nome de Jesus, uma hora a gente vai lá para o culto à noite, né? Mas agora nós estamos aqui, vamos em frente. E tudo bem aí, Raul? Dá para pôr aí os slides aí para me ajudar? Nós estamos aí numa série falando sobre o Espírito Santo, né? Já falamos sobre enchermos do Espírito Santo, mas receberemos poder do Espírito Santo, né? Ser cheios do Espírito Santo para servir e amar, receber poder do Espírito Santo com o propósito do quê? De nos tornarmos testemunhas do Senhor. E assim que Ele colocar aí, vocês vão saber, deve estar se preparando lá para nos ajudar com relação à palavra do Senhor. Tudo certo aí, amigão? Pode pôr o slide lá. Parou de funcionar? Não. Vai funcionar. Quem pode ajudar lá nosso irmão? Não sei. Mas vamos lá, irmãos, queridos. Hoje eu venho falar sobre, continuando ainda essa série. Obrigado, família. Oh, glórias. Continuando ainda a série que estamos falando sobre ser cheio do Espírito Santo. O tema de hoje é o que verdadeiramente me importa. O que é que verdadeiramente te importa nessa manhã? De repente você vê aqui nessa manhã com várias prioridades na sua vida, necessidade, ou com uma importância. Eu vou no culto porque para mim é importante cultuar a Deus. Eu vou ao culto porque é importante para mim dizimar ao Senhor. Eu vou ao culto porque para mim é importante estar em família com os meus irmãos. Eu vou ao culto porque para mim é importante aprender ainda mais de Jesus. Eu vou para o culto que para mim é importante é estar em unidade, em comunhão, né? Andar ao lado dos meus irmãos. Para mim é importante que eu possa... Pode deixar aí, queridão. Obrigado, viu? Deixa eu ver se aqui agora está funcionando. Creio que sim. Mais ou menos. Agora tá. Deixa aqui no meu controle. Está funcionando aqui, tá, Raul? Obrigado. Então, de repente você veio aqui nessa manhã e veio em busca de algo que te importe. Você quer uma nota de 200, você ia dar para mim, cara? Não é não? É mais do que 200, é uma vida, né? Obrigado, viu, Fernandes? Só para quebrar o gelo, para eu não ficar tão nervoso aqui. Mas, o que é que realmente mais te importa estar aqui nessa manhã? Tudo que nos importa, no sentido não de valor, você deve ter aí na sua mente, puxa, eu estou no culto, porque para mim isso é importante. Adorar o Senhor é importante? Sim. Então, se é importante, você precisa adorar Ele. Como é que você adora o Senhor? Louvando, o adorando, servindo, dizimando, ofertando, dizendo palavras de amor, adoração, contemplação, e aí vai. Isso é importante. É importante esse momento agora da palavra? Sim ou não? Sim. O que você deve fazer agora nesse momento? Toda a atenção para aquilo que Deus vai falar com você. Anote. Não fui eu não, hein?
anote todas as coisas, seja uma palavra, seja um texto, para que seja rema para você durante a semana, aquilo que o Senhor está aí para declarar a você, o que Ele está te pedindo, o que Ele está trabalhando. Então, por qual razão você está aqui? Deve de várias razões. Me importa estar aqui hoje porque eu vou levar alguém, um convidado, para mim isso aqui é importante, eu quero me parecer mais com Jesus, eu estou disposto a aprender ainda mais. São diversas questões que você tem aí, mas tudo isso, irmãos, é legítimo, está tudo certo, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, a gente pode entrar aqui, a gente pode levantar as nossas mãos, como a gente disse que é valor, adorar a Deus, ter canções como lindas, maravilhosas, cantamos juntos, sim ou não? Não sei se choramos, não sei se estávamos emocionados, não sei se a gente estava só feliz ou reflexivo na letra da música, e agora a gente já está na palavra, mas tudo isso, se não tiver o Espírito Santo de Deus para nos convencer, irmãos, nos encher e nos dar poder, a gente pode sair dessa porta para fora e alguém perguntar o que foi pregar, de repente um tio, a tia que está lá no Ministério do Comuna Kids, chegar para você e então o que o pastor falou lá, qual que era o tema? Esqueci. Então, o culto é importante, mas nós devemos entender e pedir ao Espírito Santo de Deus que não somente nos visite, não somente nos habite em nós, que é onde Ele quer estar habitando em nós, o nosso melhor amigo, mas nós também temos que pedir, Senhor, me esclareça, Espírito Santo de Deus, esclareça a Tua palavra, eu preciso sair daqui esclarecido, eu preciso entender que ao encerrar esse culto, eu não posso simplesmente fechar a minha Bíblia, ou desligar a minha Bíblia, e ir embora, e não ter atitudes que vão revelar o caráter de Cristo, a começar na minha casa, a começar amanhã, no meu trabalho, na sociedade, aonde eu estiver. Por isso que eu digo, irmãos, quando nós viemos para o culto, traga um bloco de anotação, traga o seu celular aí carregado, para que você possa anotar tudo, faça as perguntas para o texto, faça a pergunta para Deus, o que é que eu preciso melhorar aqui, diante do que nós falamos, o que é que mais me importa, realmente o que me importa, Senhor, estar aqui nessa manhã, é de te conhecer, é de te ouvir, é de ser tocado, o Senhor também me tocar, é de os meus olhos sejam abertos, descortinados espiritualmente, para que eu veja as maravilhas das Tuas leis, para que eu não apenas ouça, mas eu coloque em prática, porque nós podemos conhecer a Deus, nós podemos até conhecer os seus valores, mas se nós não colocarmos em prática tudo isso, irmãos, de nada haverá transformações significativas. Então, diante dessa pergunta que Deus faz para nós, não é que eu estou fazendo para vocês, Deus está fazendo essa pergunta para nós, o que verdadeiramente me importa estar aqui nessa manhã? Me importa porque eu quero me parecer mais com Jesus, me importa porque eu não quero ser mais um na multidão, eu não quero ser mais um na multidão, não quero ser apenas mais um que levanta a mão, que canta, tem canções, mais um que está só apenas emocionado por uma palavra, por um som, por uma adoração, mas não há raízes, não há estilo de vida que reflete o caráter de Jesus. E para tudo isso, irmãos, que não é fácil, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para revelar verdadeiramente para nós, porque a palavra ela é clara, queridos, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E aonde o Espírito do Senhor está, há o quê? Liberdade. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Eu também creio, isso é uma verdade. Mas ele pode estar aqui, mas ele não pode estar dentro de você, porque se você não permitir que ele realmente ajuste as coisas,
Então, se dentro de você escutar algum barulho aí, dentro de você, já digo, é porque Jesus está com o seu Espírito ajustando as coisas, colocando as coisas no lugar. Porque nos importa estar aqui, está certo, é legítimo, me importa anotar, me importa ouvir, me importa ler as Escrituras, mas eu preciso tomar decisões na minha vida, e decisões significativas, que vão apontar para Jesus. Irmãos, pode ser fácil dizer tudo isso, eu sei que não é fácil. O que foi que os discípulos disseram para Jesus, depois de andarem, junto, ver milagres, sinais, prodígios, viu pessoas cegos enxergarem, coxos andar, morto ressuscitar? Vocês lembram de toda essa história, né? Quantas histórias nós sabemos. Mas houve um momento que os discípulos pediram o que para Jesus? Jesus, aumenta a nossa fé. E sem fé a gente não vai conseguir entender o que realmente nos importa, irmãos. Nós precisamos ter a humildade de falar: Jesus, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé para que eu tenha clareza em tudo que o Senhor está falando, que eu tenha o ouvido sensível ao que o Senhor quer falar conosco. Irmãos, nesses últimos dias eu tenho vivido cada experiência, de momento da gente orar por alguma pessoa, a gente abraçar aquela pessoa, e Deus soar uma palavra. Eu não sei quantos de vocês estão aqui hoje, que estavam ontem no Mag Connect, e o Renato que estava trazendo a palavra, houve um momento profético, ele falou assim: vamos orar uns pelos outros. Aí aquela bagunça santa, cada um vai para um lado, pega um ou pega outro para orar, e eu estava no meu cantinho ali, aí veio um jovem até a minha direção, ele perguntou meu nome, era a primeira vez que ele estava vindo aqui, pelo que eu entendi, e ele falou: eu não sei o que falar para o senhor, para orar por mim, e eu nem sei como orar pelo senhor. Aí eu falei: fica tranquilo, estamos juntos aqui. Aí ele falou assim: ora por mim. Eu comecei a orar por ele. Na hora que eu abracei aquele jovem, com compaixão de Jesus, não é a minha compaixão, Jesus só falou assim: paternidade. Terminou a oração, olhando nos olhos dele, eu falei: seus pais são vivos? Ele disse: só minha mãe. Eu falei: já entendi tudo. E na hora que eu falei assim, eu falei: Espírito Santo, me dá sabedoria aqui. Aí eu falei assim: o que é que mais dói aí? Aí ele falou: no dia que eu perdi os meus pais, todo mundo me deixou, eu me senti sozinho, e me sinto só até hoje. Aí eu falei assim: filho querido, apesar de você não ter tido a paternidade do seu pai aqui, eu quero dizer para você, você tem um pai, ele se chama Jesus, é o Senhor, é o seu pai. Você precisa entender essa figura paterna, apesar do seu pai não existir mais, mas você tem um pai celestial que olha para você, se importa por você. E como é que a gente discerne tudo isso, irmãos? Nós precisamos do Espírito Santo. E como é que a gente discerne tudo isso? Não é só ler as Escrituras, não é apenas levantar a nossa mão. Tudo isso é legítimo, está tudo certo, tem que fazer, não só como uma liturgia do nosso culto, ordem, mas mais do que isso, o que é que realmente nos importa nessa manhã? O que é que te importa estar numa comunidade como esta, que tem te alimentado todos os dias, que tem te amado, servido? O que é que realmente importa, irmãos? Nós precisamos orar ao Senhor e falar: Senhor, aumenta a nossa fé, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos estar sensíveis. E esse testemunho que eu estou contando, irmãos, se a gente não se empenhar em se santificar, em buscar a face do Senhor, de se humilhar, de que Ele cresça e realmente eu diminua, que eu possa ler as Escrituras, passar tempo de solitude com Deus, que não tem nada a ver com solidão,
Solitude sou eu e Deus. É entrar no quarto, no lugar secreto e dizer: Senhor, eu estou aqui. Sabe o que eu falei domingo passado? A gente pegar o nosso caderninho de oração e rever que tipo de oração nós estamos fazendo. Por mais que é legítimo a gente, Senhor, puxa, eu estou precisando trocar meu carro. Senhor, eu gostaria, tenho me empenhado, preciso de uma promoção no meu trabalho, um emprego melhor, né? Mais clientes, está tudo certo sobre isso. Mas se o nosso caderninho de oração for resumido nisso, irmãos, nós estamos muito raso com Jesus. Nós estamos muito rasos com o que realmente nos importa, porque para Jesus não importa a gente ter carro ou não ter carro. O que importa para Jesus é se nós estamos propagando a sua palavra, parecendo com Ele e ganhando vidas, porque foi por isso que Ele morreu. Se pessoas estão sendo salvas, se a viúva, o órfão, o necessitado está sendo atendido na nossa comunidade local de fé, se as pessoas, diante dos seus desafios, nós estamos dispostos a ouvir a cada uma delas, com a proposta de amá-las, de servi-las, de lavar os seus pés, de levantar, dar ânimo, isso é o que nos importa. Está tudo lindo, eu não sei se você viu, olha aí, ar-condicionado, o Senhor tem nos dado, é importante, tem o seu valor, é necessário, mas o que mais importa do que o ar, são as vidas, são as pessoas, a qual nós nos relacionamos, e podemos expressar o amor de Jesus por elas. Isso nos importa, isso é ser igreja, isso é cumprir com o propósito pelo qual nós somos criados, do propósito eterno de Deus, com uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, nós e outros parecidos com Jesus. O que te importa ter uma comunidade como essa, é que eu e você possamos a cada dia nos parecer mais com Jesus, estar mais disponíveis à vontade do Espírito Santo, estar mais sensíveis e disponíveis quando nós falharmos, e nós vamos falhar, não há dúvida sobre isso, mas estar sensível quando ouvimos a voz do Espírito Santo e rapidamente ajustar a rota para corrigir. Isso nos importa que Ele cresça e eu e você venhamos diminuir, nos importa que a nossa mensagem através de nós, seja a mensagem dEle por nós. Isso me importa. O que é que estamos dizendo? Se estamos edificando as pessoas, se estamos motivando elas a viver o que nós estamos vivendo em Cristo Jesus. Isso me importa. Me importa ser uma igreja que revela o caráter de Jesus. Não somos perfeitos, irmãos, é verdade. Há tantas coisas para ser ajustado aqui na comunidade, a começar por mim como pastor de vocês. Mas uma coisa eu tenho certeza, queridos, como está escrito nas escrituras, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir na minha vida. Deus começou uma boa obra, em mim. Ele começou a boa. Se Ele começou, e é fiel para completá-la, e é fiel para completá-la, Ele já começou, e é fiel para completá-la em mim. Deus começou boa obra em mim. Onde é que Deus começou aí? A obra? Ele começou algo. E quem começou essa obra é dEle. Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro civilista, Ele é o engenheiro que faz cálculo estrutural, Ele é o engenheiro responsável pelo paisagismo, Ele é o engenheiro por todas as coisas, e Ele
a obra é dele e ele é fiel para completar em mim e você. O que importa é que se você está em obra, significa que você está disponível a ser trabalhado por Jesus. Você está disponível, como Jeremias escutou, né? Quando o Senhor disse: vá, desça a casa do oleiro e deixa ele trabalhar do jeito que ele quer. Se tiver que quebrar tudo de novo, deixa quebrar, mas na hora que ele construir, meu irmão, você não vai mais parecer com você vai parecer com o seu irmão mais velho, chamado Jesus de Nazaré. Isso nos importa, queridos. É legal, é importante ter luz, um telão lindo, está tudo certo, mas isso não pode ocupar o lugar das pessoas e nem o lugar de Jesus. Se a nossa mensagem não for para a cruz, para o Senhor, para o arrependimento, para um novo nascimento, irmãos, de nada vai importar, porque como diz o ditado popular, por fora uma bela viola, mas por dentro fica o pão olorento. Mas que nessa manhã seja uma manhã de transformação. E nós precisamos, sabe, irmãos, eu quero bater nessa tecla, porque isso tem me provocado. O que é que mais me importa? Igual na sexta, no encontro de casais aqui ouvimos, né? Uma frase do pastor que aquilo mexeu comigo, 2 palavrinhas. Ainda que, eu estou lá ruminando isso, ainda que, e eu estou aqui, o que é que mais me importa? O que é que mais me importa? O que é que mais me importa no reino? O que é que realmente faz mais sentido? E queridos, sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir conduzir. E seguindo aqui, eu quero pedir para você, junto comigo lá, abra lá em Romanos capítulo 8, e nós vamos falar algumas características desse Espírito lindo, maravilhoso, que se chama Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Enquanto isso eu vou achar aqui. Todos acharam Romanos capítulo 8, versículo 14? Está depois de Atos dos Apóstolos. Romanos 8, versículo 14, diz assim, na minha Bíblia que eu vou ler aqui: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se o Espírito Santo de Deus nos importa, irmãos, Ele é o nosso fiel amigo, Ele tem sentimento, Ele quer estar conosco, é Ele que vai nos guiar. Irmãos, eu não sei se você é do meu tempo, mas quando eu comecei a dirigir o automóvel, né, tinha o guia 4 rodas, né? Quantos eram aí dessa época aí? Eu não, porque eu não dirigia, né? Mas tinha o guia, né? A gente pegava lá o nome da rua, não sei o quê. Aí tinha, eu lembro que tinha um número e letra, né? Alguma coisa assim. E tinha a parte que você tinha que virar a página, o que estava na outra página. Você ia pegar um táxi, né? O praça aí, né? Que era o praça, você ia pegar o táxi, aí você falava o endereço para ele. Ele falava, tudo bem, pode sentar. Ele abriu o porta-luva, pegava a Bíblia dele lá e né, tal, não sei o que, e ia. Que era o GPS naquela época, não é isso? Era dessa forma. Mas ele precisava de um guia, né, para conduzir onde iria. E hoje não mudou, porque nós, sem o GPS, nós estamos tão habituados. É lógico que tem lugares que nós conhecemos, não precisamos nem de pôr lá o Waze, Google Maps, não precisa nada disso, você vai e acabou. Mas tem lugares que a gente não sabe e precisamos, para guiarmos de forma mais rápida, ou mais barata, ou mais segura, e aí vai, não é verdade? Para não se perder. A nossa vida cristã, irmãos, nós precisamos alinhar a rota todos os dias.
E se nós não tivermos o Espírito Santo, como é que nós seremos guiados? Como é que nós seremos guiados para nos parecermos mais com Jesus? Como é que nós seremos guiados para que realmente o que mais me importa está sobre as vidas e não são as coisas? Porque as coisas nós usamos e as vidas nós servimos e amamos. Então, se me importa, eu preciso do Espírito Santo. Como é que eu vou sentar com alguém para ouvir a dor, a dificuldade, a necessidade, se eu não tiver discernimento e sabedoria e o Espírito Santo para me guiar? Como eu devo conduzir uma conversa? E ela não se limita nisso, porque como é que eu vou honrar e amar a minha esposa se eu não estiver cheio do Espírito Santo? Se eu não receber poder do Espírito Santo? Como é que eu vou guiar meu casamento debaixo da orientação de Cristo, se eu não tiver o Espírito Santo de Deus? Ô irmãos, que é um desafio, não é verdade? Ficar casado, está tudo certo, é uma bênção, mas é um desafio, é maravilhoso, mas é desafiador. A responsabilidade é de dois, é 100% dos dois, não tem esse negócio, é 50 de um, 50 do outro. É renúncia todo dia, é aprender todos os dias, né? Ainda que não esteja tudo bem, nós precisamos lembrar dos votos que nos sustentam. É na alegria, é na doença, é na pobreza, é na riqueza, é tudo. E por menos as pessoas vão deixando todas as coisas. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo, como seremos guiados? Seremos guiados pelos coaches, pelos blogueiros, pelo sistema desse mundo? Vamos para o inferno. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. E nós precisamos entender que estar cheio do Espírito Santo vai nos conduzir, e nós seremos guiados pelo Espírito Santo, e esses serão filhos de Deus. Quantos entendem que são filhos de Deus? Então você precisa buscar o Espírito Santo para discernir todas as coisas, para se parecer mais com Ele, para estar mais sensível, para saber abordar, para saber falar, para saber ouvir, para saber amar, para saber servir, para fazer parte do reino de Deus, para testemunhar. Como que eu vou ser guiado para testemunhar aquilo que eu não sou guiado pelo Espírito? Eu faço do jeito que eu quero, é com as minhas forças, do jeito que eu sempre experimentei. Legal, está tudo certo, isso também tem um valor, mas eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos convencer de todas as coisas, do pecado, do juízo, da morte. Ele vai nos fazer tornarmos mais puros, ele vai fazer a gente ter intimidade mais com o Pai, ao ponto que diz que, as Escrituras dizem, que até para os gemidos inexprimíveis, que não dá para a gente falar nada, o Senhor entende todas as coisas. E o segundo aspecto, irmãos, é que sem o Espírito Santo nós não temos sabedoria. Ajuda aí, Raul, vai. Aí, maravilha. Quem é que nos ensina? É o Espírito Santo. Eu costumo brincar lá em casa, né? E é sério, apesar de falar brincando, mas alguém já colou aqui em alguma prova? Levanta a mão aí. Não levanta a mão, calma. Brincadeira, você já colou um dia, irmãos? Fala a verdade. Eu estou com a mão levantada aqui, porque eu já fiz isso, é verdade. Mas é que assim, nunca tinham contado para mim, irmãos. Ô Edu, a Lília até levantou, saiu fora, bicho. Falou, não, vai queimar meu filme. O cara falou que colou, vazei. Mas, irmãos, olha aqui, é sério. É sério. Eu colava até o dia que alguém me ensinou que eu não preciso mais colar. Porque Jesus prometeu o seu Espírito Consolador com um propósito. E o propósito que é? De tudo aquilo que a gente viu, ouviu e aprendeu, Ele vai revelar para nós. Então é simples, estuda, faz sua parte, que na hora que você fala assim, eu não sei isso, eu vou ter que colar, e separa tudo e fala assim, Espírito Santo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o seu Espírito, eu tenho o Consolador,
eu tenho aquele que qual foi enviado por próprio Jesus com o propósito de nos fazer lembrar de tudo que eu aprendi, vi, assisti, e eu me dediquei a essa aula, eu estudei. Agora, Espírito Santo, revela a mim a resposta, você vai ver, vai dar certo. E eu falo para os meus filhos, vocês estão na vantagem, os caras estão colando, eles estão passando, correndo risco, porque se alguém catar colando, o que é? Se a professora, o instrutor pegar, o que acontece? Toma a prova, é 0, não é assim? Fora, sai, né? Põe para fora, é assim, não é, irmãos? É assim. Agora você imagina, você chega lá quietinho, você fala, Espírito Santo, acabou, você está na frente, não é verdade? O que é que te importa? Me importa porque eu tenho a mente de Cristo, me importa porque a promessa de Deus é que Ele faria lembrar todas as coisas, e todas as coisas não são só as coisas espirituais não, irmãos, são todas as coisas. Você acha que Deus não vai honrar a gente se a gente se dedicar, ler, estudar, passar tempo, se dedicar com relação ao estudo? Você acha que Ele não vai fazer a gente lembrar disso? Lógico que vai, meu irmão, lógico que vai. Então lá em João 14, eu vou ler o texto aqui, João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará a lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente ouviu, o Espírito Santo vai ouvir. Ele é o professor em excelência para revelar para nós a sua palavra. Esse é o momento que a gente está ouvindo a palavra, sendo edificado, sendo alimentado. A gente começa a ver assim, sabe, igual está no posto de gasolina, o cara colocou lá a bomba, né, de gasolina, aí você começa a ver, encher o tanque. Esse é o momento que nós estamos enchendo o nosso tanque espiritual. Esse é o momento que nós estamos tendo a clareza, o descortinamento dos nossos olhos, né, naturais, para enxergar o sobrenatural, para enxergar o extraordinário, e com o melhor professor, o Espírito Santo, Ele nos guiará, Ele nos ensinará todas as coisas, como eu devo tratar, como eu devo me comportar, o que eu devo aprender, me alimentar, como eu devo ensinar. Se chama Espírito Santo, e eu e você precisamos disso, irmãos. Nós precisamos, ainda que você tenha GPS no seu carro, você precisa do Espírito Santo, para dirigir melhor, para ser uma pessoa que seja de referência, porque o trânsito é algo que mexe com a gente, né, irmãos? Lá a gente fica valente, lá a gente acelera, buzina, dá farol, dá seta, né, freia perto e não sei o que, não deixa o outro entrar. É um negócio, que misericórdia, Jesus, não é? Aí a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, que a gente fala, vai em paz. Pode ir, querido, que o Senhor te abençoe. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente faz bobagem, queridos. A gente fala as coisas da carne, a gente fala as coisas que nós queremos para nós, e a gente pode estragar tudo que o Espírito Santo quer fazer. Vocês passam por isso? Eu passo por isso. Às vezes eu falo, poxa, eu não precisava falar assim com meu irmão. Eu não precisava nem olhar assim para ele. Eu não precisava nem fazer esse gesto. E que bom quando eu digo, me entendo aqui, irmão, eu não precisava fazer isso, porque na hora que eu falo, eu não precisava fazer isso, falar isso, agir assim, é porque o Espírito Santo já falou comigo, falou assim, não é assim, não é dessa forma, isso não tem nada a ver comigo, isso é seu. A gente precisa entender isso, queridos, porque isso nos importa. E na medida que isso vai acontecendo, a gente se torna mais parecido com Jesus, dependemos mais do Espírito Santo, revelamos o caráter de Jesus e ajustamos a nossa rota, temos menos problemas para nós. E continuamos sendo testemunhas em Samaria, em Judeia, em Arujá, em Jerusalém, aonde nós estivermos. Então, o que nos importa? Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. O que me importa? Eu preciso ser ensinado. Agora, irmãos, eu vou falar um acróstico aqui. FED. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. F, fiel. E, ter um coração ensinável.
e o D precisamos estar disponíveis. E esses três precisam estar juntos. Porque tem gente fiel, mas não tem disponibilidade. E aí, não tem o que fazer. Tem gente que é até disponível. Estou aqui toda hora, tudo certo. Mas não tem um coração ensinável. Só o que ele quer, só o que ela fala, é o que vale. Tem dificuldade em falar, ei, me perdoa, não foi aquilo não, estou ajustando aqui, queridos. No individual e no coletivo. Então precisa ter também esse coração ensinável. Porque, como eu disse, falhar nós vamos falhar. Agora a grande questão na falha, o que nos importa, como a gente corrige todas as coisas. São palavrinhas tão simples. Você olha no olho e fala assim, me perdoa, eu te amo. Como que eu posso reparar isto? Porque o amor sempre vai dar um jeito. Você já fechou alguém no trânsito, aí o cara veio doido, aquele negócio assim, brabo para cima de você, aí você abaixa o vidro, você fala, você me perdoa? O cara fala, meu Deus. Agora, se ele disser qualquer coisa, aí arrumou confusão. Nós possamos ter o Espírito pelo qual Ele foi enviado para nós, para a gente revelar Jesus no nosso estilo de vida como cristão. E por último, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 2, do 10 ao 12, 1 Coríntios, perdão, 1 Coríntios capítulo 2, abram lá juntos, diz assim, do versículo 10 ao 12. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, o Santo Espírito, comparado as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem podem conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu também tenho a mente de Cristo. O Senhor quer revelar para nós coisas maravilhosas, queridos. E o Espírito Santo, ele tem um propósito, além de nos ensinar, nos guiar, nos iluminar, ensinar. Claro, é a centralidade de Cristo. Porque tudo isso aponta para Cristo. Eu vou, mas deixarei. Eu vou, mas enviarei. Eu vou, e quantas vezes nós deixamos de experimentar o Espírito Santo de Deus? A gente o conhece, a gente sabe, mas irmãos, tem muitas vezes que nós negligenciamos e deixamos o Espírito de lado. Queremos o Espírito da carne, porque aquelas frases, sabe, que nos enganam. Afinal de contas, eu tenho direito, eu trabalhei, eu suei, eu isto, eu aquilo. Afinal de contas, nós somos eternos devedores. Afinal de contas, foi o Senhor. Afinal de contas, eu preciso pegar na minha cruz e seguir a Jesus. Afinal de contas, a verdade é que eu não sou nada sem o Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, se eu não tiver o Espírito, eu estou fadado a
cometer falhas, pecados, cair, errar o alvo, ser grosseiro com as pessoas, deixar de cumprir o propósito, porque eu não vou estar disponível, eu não vou ser ensinável e nem terei fidelidade ao Senhor. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida cristã, eu não sei como é que você tem vivido de forma significativa, irmãos, cada dia com Jesus. Eu não sei como é que você tem lido as Escrituras, eu não sei como é que você tem vivido a sua vida normal, sem o Espírito Santo, sem a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, chamado Espírito Santo. Ele é um com o Pai, Ele é um com o Filho. Uma igreja sem o Espírito Santo, como seremos? Mas uma igreja cheia de Espírito Santo nos fará parecido com Jesus, onde a centralidade é Cristo, onde nós vamos ter empatia, compaixão, nós vamos curar as pessoas, seremos curados, passaremos pelos processos, entendendo, dando glória a Deus, louvando a Deus, nos submetemos à palavra. Isto faz toda a diferença. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para me ajudar aqui. Não combinei nenhum louvor de desafio aí. Tinha mais coisa para falar aqui, mas eu vou encerrar. Vou deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer. Quero sempre me submeter a Ele, ao Senhor Jesus. Irmão, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já parou para pensar se essa comunidade, todos estivessem cheios do Espírito Santo, como que nós seríamos? Agora, vou começar a esticar um pouco mais. Imagina como seria essa cidade se só nós fôssemos mais cheios do Espírito Santo. Não no sentido de ser melhor que ninguém, não é isso. É porque a gente não pode limitar só aqui dentro. Você já ouviu alguma história de avivamento? Rua Azusa, Toronto, Canadá, na Europa, na Argentina. Teve um momento na Argentina, irmãos, o povo saía e ia para a praça assim, para louvar, adorar e orar. Nos prédios as pessoas eram curadas, pessoas que estavam endemoniadas eram libertas. Você já pensou essa igreja viver um avivamento, profetizando a palavra? Recebendo os dons espirituais, de cura, de libertação, de salvação, de restauração. Isso é bom ou não, irmãos? E Deus quer fazer isso conosco. Ele quer fazer com você, aonde você estiver, ser voz, boca do Senhor, testemunhar o Senhor, confessar o Senhor, levar, aquele que não conhece o reino para dentro do reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse texto não é para nós, não é para dentro, é para fora. Aqueles que estão fora do reino, vir para o reino e desfrutar da justiça, da salvação, do perdão, da vida eterna, da salvação, e lhe será acrescentado o Espírito do Senhor, um espírito de sabedoria, um espírito de amor, de equilíbrio, de poder, como Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo. Deus não deu a você um espírito de covardia, de medo, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer derramar o seu Espírito para Ele nos ensinar, para Ele iluminar os nossos passos, para Ele guiar, para que a gente não pegue atalho, para que a gente não caia no buraco, para que a gente não entre numa rua sem saída, para que a gente não chegue numa estrada que ela está interditada, e
que a gente não fique gastando combustível naquilo que não é para gastar, naquilo que Deus não pediu para a gente gastar, irmãos. Deus está chamando eu e você para a gente se levantar, se posicionar e nos tornarmos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para que você veja, quando você olhar no espelho, como o Tiago diz, quando a gente olha para o espelho e a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente não tem intimidade com Deus, a gente olha a nossa face, e quando a gente dá as costas, a gente nem lembra se a gente está com a camisa branca, verde ou azul, porque já nos esquecemos. E o texto também diz que nós não devemos ser como aqueles que estão nas ondas do mar, onde a onda joga para um lado e daqui a pouco joga para o outro, e ora a nossa fé está aqui, ora a nossa fé está ali. A gente não está firmado no cristianismo, no evangelho, a gente não está firmado nas coisas de Deus, a gente não quer se comprometer, a gente não quer abrir mão do nosso tempo, do nosso recurso, a gente não quer abrir mão do nosso ego, do nosso eu, e a gente tem que ser como uma criança, que Jesus disse, porque deles é o reino dos céus. Como uma criança, em que sentido? De não ter nada de ruim lá no coração, queridos, e está disposto a aprender, a parecer mais com Jesus. Sabe, irmãos, como eu disse, tudo é legítimo e tudo é válido a gente ler as escrituras, é válido a gente vir adorar a Deus, é válido, está certo a gente cultuar a Deus, a gente ler as escrituras, dizimar, ofertar, ser até um voluntário na casa do Senhor, mas se não te importar você parecer mais com Jesus, mas se não te importar que o Espírito Santo te revele algumas verdades, mas se você não tiver, não te importar e falar assim, eu preciso mudar de comportamento, eu preciso mudar de atitude, de fala, de abordagem, de situações, de amizade, de círculos, de coisas que me viciam, deixa eu te dizer uma coisa, você vai continuar parecendo com você mesmo, e você vai se cansar, você vai se desgastar, e nada vai mudar. O que é que mais te importa estar num domingo como este, nessa manhã? O que é que mais te importa, queridos, diante do que nos foi revelado, à luz da verdade das escrituras, como a palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: a palavra de Deus, ela é viva, ela gerou vida em você nessa manhã, ela é eficaz, ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes, ela tem poder de penetrar, não é para destruir, para matar, para te paralisar, mas ela tem poder para gerar vida e fazer você discernir todas as coisas. Como é que está o seu casamento, irmão? Como é que está a sua vida com Deus, o altar? Como é que está a sua vida de caminhada ao lado do Espírito Santo? Como é que está a sua solitude com Deus? Como é que está o seu seu tempo reservado com Deus lá no quarto? Qual foi o último dia que você realmente derramou lágrimas diante de Deus? Como é que está a sua vida com o Senhor? Se nós estivermos vivendo uma vida de religiosidade, nós seremos como os fariseus, homens nobres, inteligentes, como a Bíblia relata, conhecedores, mas na prática não são os reveladores de Cristo. Essa é uma manhã da gente fazer reflexão, irmãos. Eu estou aqui junto com você, eu estou pregando a palavra, eu estou refletindo em tantas questões, não só o que aconteceram esses últimos dias, mas tantas outras coisas que me marcaram no sentido de fazer eu parar, ou que me marcaram para me fazer ainda ir mais longe. Eu quero ir mais longe, para parecer mais com Ele. Eu quero me parecer mais com Jesus. Eu vim disposto nessa manhã para me derramar na presença do Senhor. Eu vim nessa manhã disposto dizendo: Senhor, encontre em mim espaço, Senhor, move tudo de lugar, encontra dentro do meu coração, encontra dentro do meu espírito, da minha alma, do meu intelecto, do meu subconsciente, inconsciente, da minha memória, encontra
habita dentro de mim um espaço que homem não pode fazer, mas o teu Espírito pode. A tua palavra corre velozmente, e o Senhor nos chamou nessa manhã para mexer conosco, irmãos, para nós olharmos e ver o que é que realmente nos importa, o que é que realmente faz sentido, queridos. Hoje é o ponto de partida, queridos. Hoje não é domingo, hoje é segunda. É a segunda chance que Deus está dando para nós, para a gente entender tudo que Ele quer falar. Aí você pode olhar para dentro de você, olhar para mim e falar assim: mas tem tanta bagunça aqui que nem a graneiro consegue arrumar esse negócio. Deixa eu dizer para você, tem o Espírito Santo de Deus aqui, tem Jesus, e Ele disse: pode vir. A questão é não permanecer mais como está. Venha como está. Ah, mas estou cheio de pecado, eu estou cheio de tranqueira, eu estou até com uma carretinha de tanto, estou quase carregando uma caçamba de tanto lixo. Hoje é dia de faxina espiritual. Hoje é dia da gente falar: chega, eu não quero, está fora isso aqui não faz sentido mais na minha vida. Isso aqui não revela o caráter de Cristo, isso não ilumina os caminhos, isso está trazendo escuridão para a minha vida, isso está trazendo escuridão para o meu casamento, está acabando comigo, e eu preciso tomar uma decisão nessa manhã. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou aqui de pé, porque tem coisas que eu estou disposto a abrir mão definitivamente. A única coisa que eu não posso abrir mão, você não deve abrir mão, é de Jesus. Se você pegar a cruz, irmão, você não tem mais espaço na sua mão para pegar mais nada, e nada vai te atrapalhar. Hoje é dia da gente pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Se você está aqui nessa manhã, irmãos, e entende que tem algo aí dentro de você que precisa ser ajustado, quero te convidar a ficar de pé. Eu estou aqui junto com você, você não está sozinho. Eu preciso, queridos. Chega de achar que eu conheço todas as coisas, que eu vou dar conta. Lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Oh Jesus, lógico que eu te amo. Pedro, tu me amas? Oh Jesus, fica tranquilo, estou aqui, cara, eu já vi tudo. Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabe de todas as coisas, por que está falando tudo isso? Então Pedro, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Então Pedro, alimente minhas ovelhas. Então Pedro, ao invés de você ficar preocupado com essas coisas, Pedro, vai lá, sirva. Pedro, fala de mim, Pedro. Pedro, vai lá ajudar, Pedro. Que manhã maravilhosa, irmãos. Que manhã onde o Espírito Santo tem liberdade para corrigir a nossa rota. Quando cada um foi levantando, sabe o que eu vi assim? Sabe aquela imagem do Waze, começa a girar, e ele fala, recalculando a rota. Cada hora que cada um levantava aqui, eu via essa imagem espiritual. Você pode falar, esse pastor é louco, tá bom, tudo bem, deixa eu com as minhas loucuras aqui. Mas eu só vi Jesus falando assim: eu estou ajustando a rota em cada um. Eu estou ajustando a rota de cada um, eu estou ajustando a rota de cada um. E sabe por que Jesus está ajustando a rota de cada um? É para a gente não sofrer, irmãos. É para a gente não colidir, é para a gente não perder tempo. É para a gente não chegar no lugar e falar assim, cheguei. Você fala, não é aqui, é outro lado. Se já aconteceu isso com você, eu já fui. Estava tudo certo, sabe? Eu pus no Waze, aí cheguei no lugar e falei assim, não é aqui, é a rua de cima. Sabe o que Jesus fez aqui hoje? Ele também atualizou o software nosso. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração está alinhado com o do Senhor. E Ele fez isso porque Ele nos ama, querido. É para a gente não ficar gastando combustível, não ter desgaste, não ir para o lugar errado. É só para a gente continuar seguindo os seus passos e ouvir a voz do Mestre. Quer você ande para a direita, quer você ande para a esquerda, o Senhor dirá, este é o caminho, eu estou aqui. Ei, calma, eu estou junto com você. Irmãos, é nítido para mim ver esse recalcular a rota. Eu escuto o Espírito Santo dizendo, ei, estou aqui, eu estou ajustando todas as coisas, porque eu amo cada um de vocês. O Senhor morreu por cada um de nós, e Ele tem coisas maravilhosas para revelar a cada um de nós, e Ele vai fazer dessa igreja, eu e você que somos a igreja de Jesus, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, jovens, mulheres, casais, famílias,
munícipes dessa cidade, cheios do Espírito Santo. Nós vamos abraçar as pessoas vão querer nos abraçar, elas vão sentir o próprio Deus dentro de nós, elas vão sentir a manifestação do Espírito Santo, quando a gente for fazer uma visita, quando a gente orar, profetizar, quando a gente se reunir aqui neste lugar, haverá o derramamento do poder do alto. Quando a gente for para a célula, haverá sinais, prodígios, maravilhas, aonde nós estivermos, irmãos, Deus vai usar a nossa vida de forma poderosa, mar vai se abrir, a gente vai andar sobre as águas, coisas poderosas vão acontecer, porque nós estamos ligados, sintonizados, sincronizados com o coração do Pai Celestial. Há um propósito, porque o que mais importa, enquanto eu viver, é que todos possam olhar para mim, ainda com as minhas limitações, os meus erros, as minhas finitudes, vão encontrar Jesus habitando, agindo, se manifestando, amando e servindo. Irmãos, se há algo que eu quero gastar a minha vida, é me parecer cada dia mais com Jesus, ajustar o que precisa, para que as pessoas olhem para mim, olhem para essa comunidade, olhem para a nossa casa, para os nossos filhos, para as nossas reuniões e falar assim: Jesus está nesse negócio. Sabe Atos capítulo 3, o versículo capítulo 4, eu não lembro de cabeça, como eu li domingo. Pedro e João não eram homens estudiosos e formados, mas por causa do estilo de vida deles, a Bíblia relata, eram homens que estiveram com Jesus, eram homens que estiveram com Jesus. Então, a partir de hoje, irmãos, as pessoas vão olhar para nós e falar: você está diferente. Você vai falar assim: porque o que me importa é me parecer mais com Jesus e menos comigo mesmo. Coloque a mão no seu coração aí, meu irmão, começa a orar, fala: Senhor, eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu não apenas preciso mais, mas eu desejo, eu quero desenvolver a minha intimidade com o Senhor. Salmo 139 diz: o Senhor é que nos sonda e que nos conhece, vê se há algo dentro de mim que não te agrada, Senhor. Senhor, eu estou disposto nessa manhã de abrir mão de sofismas, de religiosidade, de títulos, de cargos, de todas as coisas que estão me impedindo de contemplar a Tua presença, da manifestação da Sua vontade. Senhor, eu quero ser boca do Senhor, eu quero ser os Seus braços, os Seus pés, eu quero me tornar cada dia mais parecido contigo. Vai orando, meu irmão, vai pedindo isso ao Senhor. Não dependa da minha oração. Eu não sei o que está acontecendo aí com você, eu não sei o tamanho da bagunça, do quartinho de bagunça, mas a única coisa que eu sei: o Senhor está aqui, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele só está disposto em nos ajudar. Se Ele encontrar a nossa fidelidade, a disponibilidade e um coração ensinável, Deus vai fazer coisas poderosas em nossas vidas.